Boa tarde também para você que nos assiste aí pela internet. E obrigado pelo convite, Wesley. Vai ser muito bacana passar esses próximos sábados aqui com vocês. Wesley falou que convidou bastante gente, mas como o pessoal estava com medo por causa do corona, então ele chamou eu mesmo. Então, tudo bem, né? Então, estamos aí, né? Vamos combatendo aí. E aí, pessoal, vocês estão muito preocupados? Estão com medo? Eu também não estou com medo, não. A gente tem que ficar atento, né? Tem que recuperar alguns hábitos que com o tempo a gente vai perdendo, né? De higienizar com mais frequência as mãos, ficar mais atento e tudo mais. Mas eu acho que dá para a gente controlar. É claro que com todo respeito aos locais que têm sofrido demais com isso, né? Por isso que a nossa oração é fundamental para esses problemas que acontecem de âmbito mundial. E é um desafio, né? Porque tem hora que a gente pensa que a nossa oração não tem tanto poder assim, e tem. Vocês não têm noção. A gente precisa orar pelo mundo, pelas coisas que acontecem no mundo, e para que os nossos governantes também tenham serenidade, inspiração e consciência, né? Clareza para poder adotar medidas públicas para evitar o contágio e prevenir e tudo mais, né? Mas vamos lá, pessoal. Vocês bateram um papo aí na mesa agora a respeito das duas questões que nós colocamos aqui. A primeira é, você já foi ou ainda é influenciado por algum mito? Quantos de vocês responderam? Vocês são influenciados ainda ou já foram algum dia? Já? Todo mundo já foi, né? Quem comenta um mito aí para mim? Bem comum. Leite com manga é um mito espetacular. Meu pai acredita até hoje nisso. Leite com manga é um tremendo de um mito, né? Aí fala assim, pai, mas quando... eu me lasco, né? Que eu falo, pai, mas quando você toma sorvete, a manga é batida com leite. Ele fala, mas eu não tomo sorvete. Aí eu perco no argumento, aí não tem jeito. Mas leite com manga, o que mais? Quais mitos vocês já conhecem também? Chinelo virado. Chinelo virado. E o detalhe é o seguinte, quando você vê um chinelo virado hoje, você não vai e desvira? É porque você acredita no mito? Não, mas é porque assim, você cresceu tanto ouvindo aquilo que você incorporou aquele comportamento, é ou não é? Então o mito influencia. Por mais que você não acredite que aquilo tem algum poder, você se sente incomodado com aquilo, é ou não é? Pois é, esses dias eu não sei o que estava falando com a minha sogra, ela me tratou mal, aí eu tirei uma foto virando o chinelo da minha esposa para baixo, assim, ó. Falei, agora eu quero ver que você vai falar de novo comigo. Deixei o chinelo da minha esposa virado para baixo, deixa a minha sogra comigo. Bom, outro mito, outra coisa interessante, sabe uma coisa que eu sempre aprendi? Que não se coloca absolutamente nada em cima da Bíblia. Vocês também aprenderam isso? Quando você vê alguma coisa em cima da Bíblia, não te incomoda demais? Incomoda. Tem algum problema aquilo? Não, porque é falta de respeito. Só que tem algumas culturas que dizem que você não pode colocar nada embaixo da Bíblia, porque a Bíblia é a base de tudo, ela que fica por baixo. E agora na nossa cultura não se coloca nada em cima da Bíblia, porque a Bíblia tem que ficar acima de tudo. Olha que visão interessante. O sentido é o mesmo, é ou não é? Então nós temos muitos mitos que acabam influenciando a nossa vida. Mitos modernos. Quais mitos modernos vocês conhecem? Não que eles sejam destituídos completamente de verdade, mas muitas vezes o mito ele serve para generalizar situações que deveriam ser tratadas de forma específica. Um mito moderno, vou dar um exemplo para vocês. Todo político é ladrão. É ou não é? As pessoas não falam isso? Falam ou não falam? Aí a pergunta é verdade que todo não salva um na vida? Aí você fala, não, até que não. Bom, se a gente então fala que todo a gente vai ser injusto com um. E ser injusto com um já é uma coisa complicada, é ou não é? Outra coisa, o pessoal fala assim, roubo mais fácil, é um mito. Isso aí já quase virou um comportamento em alguns casos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mitos modernos, quais outros mitos modernos vocês conhecem? Exatamente, o bug do milênio foi um mito também, né? Quando ia virar de 1999 para 2000, que todos os computadores iam zerar, foi um mito, foi ou não foi? E adotou, e tomou parte do consciente coletivo isso aí, gerou uma comoção geral e social, né? Mais algum mito moderno, vocês se recordam? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é um mito também, né? Por quê? Pode ter até algumas raízes históricas de que nessa data se comemorava alguma coisa, mas a partir dali muitas coisas foram desenvolvidas que se tornaram mito. Por exemplo, passar embaixo de uma escada, dá azar. Cruzar com um gato preto, dá azar. Então, assim, são mitos que vão sendo construídos. Bom, e para que servem os mitos? Aí nós vamos falar um pouquinho dessa questão dos mitos. O mito ele tem a função de explicar temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Ou seja, aquilo que eu não sei explicar, eu crio uma explicação
que não tem possibilidade de ser comprovada cientificamente, mas com isso eu fico um pouco mais confortado. Por quê? O ser humano ele tem necessidade de explicação para tudo. O ser humano busca explicação, ele quer razão para tudo. O grande problema disso é que muitas vezes na busca da razão, eu nego que muitas coisas eu não vou ter explicação. E se eu não aceito explicação, às vezes eu coloco um pouco de lado a fé, que na verdade demanda essa confiança em coisas que são inexplicáveis, em coisas que eu não consigo ver, certeza de coisas que eu não tenho como esperar. Concorda? Então veja só, o mito ele tenta explicar o inexplicável. E o ser humano tem uma sede pela explicação até daquilo que é inexplicável. Qual que é o grande problema do mito? O mito muitas vezes te torna uma pessoa conformada. Bom, já que tem um mito, já que é assim, então eu não busco maiores conhecimentos, eu não me aprofundo em determinados temas e me conformo. E o conformismo é um tremendo de um vilão quando se trata de crescimento espiritual, de conhecimento das coisas espirituais. Olha o alerta que a Bíblia faz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E diz ainda, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, aquilo que é verdadeiro causa um incômodo. Então eu me afasto do que é verdadeiro, da sã doutrina, e segundo os seus próprios desejos, aí eu já começo a tirar de lado a verdade e fazer prevalecer aquilo que mais me agrada. Então, segundo os nossos desejos, segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para o quê? Para os mitos. Quando você lê essa frase, então você percebe que o mito ele se contrapõe à verdade. E tem hora que para atender o meu desejo, o que eu quero, a minha vontade, eu prefiro que me seja contada uma história, uma fábula, um mito, do que ouvir a verdade. Quando eu me apego ao mito, eu me afasto da verdade. Eu me conformo e não me aprofundo em conhecer aquilo que é verdade. E dependendo do meu grau de apego aos mitos, aí sim a verdade me dá coceira no ouvido. A verdade me incomoda. E chega uma hora que conscientemente eu prefiro me afastar da verdade, porque o mito, ele me agrada mais. Ele atende o meu desejo, o meu anseio, a minha vontade. Bom, adiante. Vocês conhecem o mito da caixa de Pandora? Vocês já ouviram falar na caixa de Pandora? Mitologia grega. Vou contar essa história da mitologia para vocês entenderem a verdade, até onde um mito chega e qual é a desconstrução desse mito. Então vamos lá. Dois titãs da mitologia grega, os irmãos Prometeu e Epimeteu, eles receberam a incumbência de criar os animais e de atribuir poder aos animais. Prometeu significa aquele que pensa antes. Epimeteu significa aquele que pensa depois. Então Epimeteu, ele falou para o irmão dele, deixa essa tarefa comigo e depois que eu tiver feito tudo, você só confere se está tudo certo. E Prometeu aceitou. Então Epimeteu começou a criar os animais nessa fábula grega, nessa mitologia grega, e começou a criar. E ele começou a distribuir capacidade para os animais de forma diversificada. Para alguns, ele dava uma carapaça muito forte, mas não dava velocidade. Para outros, ele dava velocidade, mas não dava garras. Para outro, ele dava garras, mas já não dava um atributo muito forte corporal. Então, ele foi distribuindo para que tudo tivesse um equilíbrio na fauna. Bom, quando ele terminou tudo, Prometeu foi conferir e falou, e o que você deixou para o homem? E Epimeteu, aquele que pensa depois, não tinha pensado no homem. E o homem ficou inerme, o homem ficou sem defesa nenhuma. Só pele, mais nada. Não tinha velocidade, não tinha força, não tinha garra, não tinha presas, não tinha nada. Nesse mito, o homem ficou sem defesa nenhuma. E o que eles resolveram fazer? Eles subiram até Olimpo, que na mitologia era a morada dos deuses, e roubaram o poder, a capacidade de o homem, a capacidade artística para o homem. Então o homem era capaz não só de governar, mas também de domesticar animais e tudo mais. Então eles roubaram essa capacidade para que o homem não ficasse totalmente vulnerável. Em vingança a esse crime que foi cometido, Prometeu sofreu uma condenação e Epimeteu sofreu outra condenação. Prometeu foi condenado a ficar amarrado no topo de uma montanha e todos os dias vinha uma águia e comia o seu fígado.
E como o fígado regenerava durante o dia, no dia seguinte a águia vinha de novo e comia de novo. E ele passou a eternidade sofrendo essa penalidade. E para Epimeteu foi outra coisa. Ele foi condenado ao casamento. Mas aí vocês julgam o que é pior. Entendeu? Eu não vou dizer nada. Qual que foi a condenação de Epimeteu? Aí Zeus, que era o maioral dos deuses no Olimpo, o que ele fez? Ele pediu para Hefesto, que era o deus da arte, que criasse uma mulher. E ele criou uma mulher perfeita. E cada deus do Olimpo deu um atributo a ela. Afrodite deu um pouquinho de beleza. Hermes deu o poder de persuasão. E de todos, se isso fosse verdade, de todos eu teria mais raiva do Hermes. Mas até aí tudo bem. Hermes deu persuasão. Apolo deu a sua voz suave. Então fizeram uma mulher perfeita. E deram e enviaram de presente para Epimeteu para que Epimeteu se casasse com ela. E junto com ela veio uma caixa. E essa caixa era o presente de casamento. E o que continha nessa caixa? Todos os males da humanidade. Bom, acontece que Prometeu já tinha alertado Epimeteu que nunca aceitasse presente dos deuses. Só que Pandora, que era essa mulher, curiosa, o que é uma coisa própria das mulheres daquela época, da mitologia, porque as mulheres não são curiosas, e Pandora, o que ela fez? Ela abriu a caixa para ver o que tinha, apesar de Epimeteu ter falado que ela não poderia abrir. E todos os males começaram a sair de dentro daquela caixa. Quando ela percebeu o que havia feito, ela conseguiu fechar a caixa. E o que ela prendeu dentro da caixa? A esperança. Então, como que termina essa história? O mundo é assolado por todos os males na mitologia grega e a esperança está presa numa caixa. E um detalhe, ninguém sabe que essa esperança está lá, porque quando ela fechou, ela achou que outros males fossem sair. Acontece que, hoje você até poderia perguntar, então por que não abre a caixa para poder sair a esperança também? Porque a gente está olhando a história de trás para frente, a mitologia, o mito de trás para frente. E muitas vezes a gente julga de trás para frente porque a gente já tem conhecimento. Só que quando a gente não enxerga alguma coisa, a gente não aceita. Mas ela não sabia que ali tinha esperança. Portanto, o mito encerra assim. Para o ser humano não tem esperança, para o mundo não tem esperança, e ele está assolado pelos males, que foi uma vingança, uma penalidade dos deuses pelo fato de o homem ter pecado contra ele. Esse é o mito. Bom, eu voltei, deixa eu ir para frente aqui. É para cá que eu tenho que apontar. Veja só, nós temos algumas deslições nesse mito. O que é deslição? Deslição foi um termo que eu inventei agora para dizer que é o contrário de uma lição. Sabe quando presta um desserviço? Quer dizer, você fez alguma coisa contrária que só atrapalha? Então eu coloquei o nome de deslição para a gente não esquecer nunca mais. Quais foram as deslições desse mito? A primeira deslição é, uma vez feito o mal, ele não pode ser desfeito. Olha que loucura. Então Pandora abriu a caixa, trouxe os males para a humanidade, os deuses ficaram felizes porque estavam punindo o ser humano e a humanidade, né? E uma vez que foi feito mal, o mal não pode ser desfeito. Isso é uma deslição. Você preenche no seu guia de mensagem. Uma vez feito, o mal não pode ser desfeito. Deslição. Segunda deslição. Não se pode confiar nos deuses. Na verdade, a deslição ali é, não se pode confiar em nenhum tipo de Deus ou em qualquer divindade. Essa é a ideia que o mito da caixa de Pandora passa. Terceira deslição, diz o seguinte, o mundo está condenado a suportar os males sem esperança. Mais uma deslição da caixa de Pandora. A quarta deslição, os deuses são cruéis e vingativos. Quer dizer, a ideia de divindade é de que eles são cruéis e vingativos. E a quinta deslição é, o homem só deve confiar em si mesmo. É a deslição da caixa de Pandora. O homem deve confiar só em si mesmo. Pessoal, quando você olha essas 5 deslições, eu pergunto, vocês conseguem enxergar atualidade nisso daí?
Você consegue enxergar na sociedade um excesso de confiança em si mesmo e um desprezo pelo que é divino? Você já ouviu argumentos de que Deus é cruel porque Ele permite muitas coisas cruéis? Você já ouviu dizer também que Deus é vingativo? Ou você já ouviu dizer também que para esse mundo não tem esperança, que esse mundo não tem jeito? Já ouviu expressão desse tipo? Você já chegou a ouvir também que não se pode confiar em Deus, porque a gente não consegue enxergar ou ver? Você já ouviu dizer também que quando se faz o mal, aqui se faz, aqui se paga, e quem planta colhe e tudo mais? Já ouviu coisas desse tipo? Isso daí representa ou não representa essas lições que esse mito da caixa de Pandora traz para a gente? O que vocês acham? Não parece muito com a atualidade? Aí você poderia até dizer assim, mas Sabino, que bobagem, né? Porque a caixa de Pandora é um mito, isso é mitologia grega. Olimpo, Zeus, Deus do fogo, Deus disso, Deus daquilo. Tudo bem, parece um negócio muito absurdo, né? Mas será que esses conceitos não chegaram na nossa sociedade até hoje? Será que eles não estão vivos na sociedade até hoje? Será que nós não estamos ensinando deslições com o nosso comportamento? É a pergunta que se faz. Quando eu falo para você que incomoda ver o chinelo virado para baixo, sabe por quê? Não é que você acredita, mas você se comporta a partir de um mito que você não explica, mas aquilo já tomou parte de você. E esses mitos, com esses conceitos, eles acabam levando você a tomar determinadas ações que, por mais que ninguém ligue isso ao mito, mostra que você tem vivido algumas deslições, que nós temos vivido algumas deslições. Bom, olha o que diz, o que a Bíblia fala sobre a origem do mal e também sobre a esperança. Agora vocês vão ver que coisa interessante. Filho do homem, dizendo para Jesus, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus. E falando a respeito de Lúcifer, tu eras o selo da medida, ou seja, você era o padrão de todas as coisas. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, ou seja, era bonito e inteligente. Ele era perfeito e cheio de sabedoria. E dizia o seguinte ainda, estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. E ali fala um monte de pedra preciosa que estava à disposição de Lúcifer. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, ou seja, na difusão das suas ideias, no compartilhamento dos seus pensamentos, encheram o teu interior de violência e pecaste. E por isso te lancei profanado do monte santo de Deus e te fiz perecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Aí olha o que diz. O que deu origem a esse sentimento e a esse pensamento? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, a vaidade cresceu de tal forma, ele se sentia no direito de tantas coisas, pelo fato de ele ser superior aos seres iguais, que eram os anjos, que aquilo corrompeu a sabedoria dele. A vaidade então prevaleceu. E dizia o seguinte, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Bom, qual foi esse comércio de Lúcifer? Qual era essa ideia que ele foi difundindo tanto, que trouxe para ele esse destino tão terrível? Vamos lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? E olha o que diz, você dizia no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol ou da morte você será levado, irá ao fundo do abismo. Quando você olha esse verso, você vê qual que foi o erro dele, qual que era a ideia dele, o que ele queria? Ser semelhante a Deus, é ou não é? Estar acima das estrelas de Deus. Então, quando você vai adiante, você olha, primeiro, ele queria ser semelhante a Deus, preenche no teu guia de mensagem, era o desejo dele, eu quero ser semelhante a Deus. E depois, a segunda pretensão dele era
estar acima dos anjos. Quando a Bíblia fala estar acima das estrelas de Deus, na linguagem profética, estrela é anjo, diz estar acima dos anjos. Agora me diz uma coisa, o ser semelhante a Deus diz respeito ao quê? Será que ele estava falando da aparência física? Ele era perfeito. Ele era ou não era perfeito? Não era o que a gente leu ali no comecinho? Você era perfeito em tudo. Então o que significa ser semelhante a Deus? Pode falar. Poder, muito bem. E esse poder ia gerar o que para ele? Para ele poder exercer esse poder plenamente, ele teria que ter domínio de tudo, ou seja, ele tinha que ter um governo. Dava para ele governar a Deus? Ele queria estar acima de Deus? Não. Até o capeta tem juízo. Ele não queria estar acima de Deus, ele queria ser semelhante, eu queria ser igual a Deus. Portanto, ele ia estabelecer um governo paralelo ao de Deus. Porque ele sabia que jamais ele ia conseguir estar acima de Deus, ou fazer um governo em que Deus fosse o seu súdito. Então ele queria um governo paralelo ao de Deus. O de Deus vai existir, mas eu quero o meu. Sabe? Eu sou perfeito também. Eu tenho poder. Então eu quero um governo meu. Deixo dele para lá. E nisso ele começou a trabalhar com os anjos, convencendo de que o governo de Deus era tirano e ele prometia um governo com mais liberdade, com mais justiça, com mais reconhecimento do poder dos anjos, com mais reconhecimento do trabalho dos anjos. Então ele prometia um governo paralelo e ali ele foi fazendo a campanha, ou o comércio dele. Bom, e estar acima dos anjos? Ele queria um governo. Para ter um governo ele ia ter que ter súditos. Quem seriam os súditos dele? Os anjos, é ou não é? Os demais anjos seriam súditos dele. E o que esses súditos prestariam para ele? Para que, além de tudo, ele fosse semelhante a Deus. O que os anjos prestavam para Deus? Adoração. Então, o que ele estava requerendo para ele dos anjos? Adoração. Então, é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Bom, eu vou ter o meu governo paralelo, preciso de súditos. Vocês serão súditos mais felizes se forem meus do que se forem de Deus. Mas, para isso, vocês precisam me adorar. Ou seja, toda essa controvérsia que a gente vê no universo hoje é tudo porque nós estamos sendo objetos de disputa de adoração. Porque tudo começou dessa forma. Bom, então, ser semelhante significa estabelecer o seu próprio governo. Você preenche no seu guia de mensagem, como foi muito bem respondido ali. E depois nós temos também da segunda pretensão, explicando que estar acima dos anjos significa receber adoração. Pessoal, até aqui tudo bem? Até aqui estamos tranquilos? Então vamos seguir adiante. Qual que foi o resultado dessa campanha, desse comércio, dessa forma de sedução que ele usou para poder atrair súditos e tentar montar um governo paralelo? Diz, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem eram os anjos dele? Aqueles que foram convencidos por ele falaram, de fato, vamos aceitar o teu governo é melhor que o governo de Deus. Preferimos adorar você do que adorar a Deus. Queremos ser súditos seus e não súdito de Deus. Esses eram os anjos que foram lançados com ele. E olha só, e ordenou o Senhor Deus, enquanto isso na terra, você ouve até aquela voz do narrador, enquanto isso na terra, olha só, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, você não se aproxime dela, não coma daquela árvore. Aí a gente volta para a caixa de Pandora e algumas pessoas falam assim, que crueldade, né? Que crueldade. Por que Deus foi deixar ali no meio, se não era para ele comer? Aí você pensa, tinha milhões de árvores, tinha tudo aquilo. Agora, se não existe uma aprovação, como que o nosso espírito vai se preparar para as coisas? Tem uma autora, que ela chama-se Jane Lotter, e na lápide dela está escrito o seguinte, que vocês se lembrem que os obstáculos não são obstáculos, os obstáculos são o caminho. E ela dizia que os obstáculos fazem parte do caminho e se não tiver obstáculo, eu não preparo o meu espírito nas provações. E ela fala, provação é diferente de tentação. Provação tem o objetivo de me tornar mais forte. Tentação não. Tentação tem o objetivo de me fazer cair. Provação tem o objetivo de me fazer forte. Por isso que Deus permite provações.
Compreende? Então ordenou, olha, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Bom, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, ela perguntou à mulher, olha, foi assim que Deus falou, foi assim que Deus falou para você, não coma do fruto da árvore do jardim? E a mulher falou, não falou para não comer de uma árvore de jardim. Ele falou, de todas vocês podem comer, mas do fruto da árvore do jardim, que está no meio do jardim, que é o fruto do bem e do mal, nele nós não podemos nem tocar, porque senão nós morreremos. Aí a serpente pegou e disse o seguinte à mulher, certamente vocês não vão morrer. Então você percebe que aquele governo paralelo que foi frustrado lá no céu, ele tentou implantar aqui na terra. E como era um governo paralelo, tinha que se contrapor ao governo da situação. Então ele virou oposição e falou o seguinte, se falou que vai morrer, eu vou dizer que não vai morrer. Então ele falou para a mulher, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, vocês, o que diz ali? Se tornarão como ele, vocês serão como Deus. Opa, para um pouquinho aqui. Qual que era a pretensão de Lúcifer lá no céu? Ser como Deus. Como isso não deu certo e ele foi expulso em razão desse pensamento dele, o que ele pretende fazer com o objeto mais precioso de Deus, que é o ser humano? Cair da mesma forma. Então agora ele precisa convencer o ser humano de ter o desejo de ser como Deus. Você deve estar pensando assim, mas que loucura, até parece que alguém vai chegar para mim e falar assim, olha, você precisa ser como Deus. Calma aí, aguenta um pouquinho, a gente vai chegar lá. Bom, aí falou o seguinte, certamente vocês serão como Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, comeu também. Olha só o que aconteceu. Ela olhou tudo aquilo, ela olhou o argumento dele e falou assim, nossa, ser como Deus é um negócio até que é interessante. Aí eu pergunto para você, você já teve vontade de ser como Deus? Aí eu vou fazer mais uma pergunta para você. Se você fosse Deus, o que você faria agora com o coronavírus? Responde para mim. Se você fosse Deus, o que você faria? Vocês estão meio com medo de responder, né? Acabava com ele? Aí olha só que coisa interessante, a gente responderia de imediato, acabava com ele. Só que Deus existe e está olhando tudo isso. Por que ele não acabou com isso ainda? Será que é porque ele não tem a visão limitada que nós temos? Vou te dizer uma coisa. Oi? Ele sabe o que eu não sei. E olha só que coisa. Vou dizer uma coisa. Se você fosse Deus, você faria exatamente o que ele está fazendo agora. Não tenha dúvida. É que a nossa visão limitada, a nossa visão que não olha de trás para frente, do fim da história para cá, não consegue entender muita coisa. Por isso que às vezes nós nos apressamos em julgar e dizer que Deus está agindo errado, que a gente teria uma melhor forma de agir. Só que imagina, Deus está olhando de trás para frente. Deus, ele conhece o fim desde o começo, e ele, sabendo que aquele fim vai ser aquele, ele já começa a agir aqui, ó. Só que a gente não entende, sabe por quê? Porque a gente não enxerga o fim, a gente quer um resultado imediato. Eu quero que o coronavírus acabe agora. Só que Deus está olhando lá na frente e vai falar assim, nesse momento precisa ser desse jeito, confia na minha sabedoria. É isso que ele diz. É fácil a gente conhecer a história de trás para frente. Vou dar um exemplo para vocês, bem polêmico, nem vou estender tanto, mas olha só que coisa. Essa questão da gente julgar. Esses dias aí teve um abraço que gerou uma polêmica muito grande, não teve? Não? Teve ou não teve? O abraço do Drauzio Varela. Enquanto você não conhecia a história, como que você se sentiu? Que homem admirável, né? Nossa, que ser humano espetacular. Depois que você conheceu a história, o que você pensou do Drauzio Varela? Não você, falando de uma forma geral. O que você parou para pensar? Que coisa terrível, né? Aí a pergunta é, e na posição de Deus? E alguns perguntam, o que será que Jesus faria? É uma pergunta também muito difícil de se fazer, né? Porque eu posso até ter ideia do que ele faria por outras situações na Bíblia, como por exemplo o ladrão na cruz. Se o ladrão na cruz foi condenado à cruz, que era a pior morte, coisa boa ele não era. E Jesus chegou a prometer para ele o seguinte, vou me lembrar de você e te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então quer dizer, o pastor Tiago Arraes, ele colocou uma coisa de uma forma tão espetacular, ele falou o seguinte, olha, perguntaram para ele o que ele achava dessa reportagem, ele respondeu, existe justiça para as vítimas.
2. Existe misericórdia para criminosos. E justiça e misericórdia encontram-se em Cristo. Mas parece que escolher um lado é a nova onda. Quando a gente aceita a cruz inteira, não aceita só um braço da cruz. Por isso que é difícil para a gente. O perdão é algo indigesto para o ser humano entender. Até porque tem situações que nós perdoaríamos e outras situações que fosse conosco nós não perdoaríamos. Por isso que viver debaixo da graça e confiar em Deus é o que nos torna imunes de cometer algumas injustiças. Mas não é fácil. Faz a gente engolir seco algumas coisas, né? Bom, Deus conhece a história do fim para trás, do fim para o começo. Por isso que faz com que ele seja tão sábio com tudo. Bom, e a mulher também comeu esse fruto. Qual que foi o argumento convincente? E sereis como Deus. Aí a pergunta que a gente faz é, esse argumento funciona hoje? O que vocês acham? Vocês acham que Lúcifer ainda tenta multiplicar o comércio dele na nossa sociedade atual, tentando te convencer a ser Deus? O que vocês acham? Sim. Quem respondeu? Acha que sim? Quer dar um exemplo? Quer estender um pouquinho? Oferecendo esses manjares, seduzindo o ser humano com isso. E como que será que ele diria assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você vai ser Deus. Como que será que isso se operaria na nossa sociedade hoje? Através do poder, dando poder. Perfeito. Você ser o senhor das suas escolhas. Quer dizer, ser como Deus, nós vimos que significava, ser semelhante a Deus, significava estabelecer o quê? Um governo paralelo. Ou seja, Deus pode existir, para mim é indiferente, deixa ele com o governo dele, mas eu quero ter o meu governo. Isso é ser semelhante a Deus, isso é ser como Deus. Isso daí será que é proposto para nós hoje? E de que forma será que ele propõe? Primeiro, o homem requerer o seu reconhecimento como divindade. Muitos homens são seduzidos hoje a ser reconhecidos como divindade ou ter um poder completamente diferente dos outros homens. Você conhece alguma situação assim? Você já viu situações assim acontecer? Nós temos, desde situações extremamente sérias, até situações que ganham uma feição cômica, mas não devem ser desprezadas. Por exemplo, quem conhece o Henrique Cristo? O que o Henrique Cristo quer para si? O reconhecimento de que ele é divindade. Só que ele é uma figura tão ridicularizada pelas pessoas que a gente olha aquilo ali como cômico. Mas é um problema seríssimo, porque nós estamos falando de alguém que está requerendo para si uma divindade. É ou não é um problema inicial? Só que a gente não leva a sério porque todo mundo ridiculariza, todo mundo trata aquilo como uma coisa cômica. Mas isso é exatamente o intento do inimigo que começou lá e vem até hoje. Fazer com que você se sinta divino. Ou que você não se sinta divino, mas que você tenha poderes especiais de Deus, que você tenha a procuração de Deus para agir em nome dele, inclusive de conceder perdão ou não conceder perdão, ou julgar as pessoas. E isso parte desde você ter um poder político, um poder eclesiástico, até você ser um ser humano comum que olha para as pessoas e diz, esse tem salvação, esse não tem salvação. Isso é ou não é querer ser como Deus? Vocês percebem que pode ser uma coisa extremamente escancarada ou também pode ser uma coisa muito sutil? E se eu começo a me empenhar nesse julgamento das pessoas, vai chegar um momento que eu acho que de fato que eu fui escolhido para essa função e eu vou me sentir acima do bem e do mal a ponto de julgar as pessoas. Ser como Deus, sedução do inimigo. Foi o que fez com que ele fosse lançado à terra. Vai fazer com que ele seja destruído completamente e todos aqueles que estão com ele nesse intento de ser como Deus. Outra coisa, requerer o reconhecimento como divindade. Esse daqui é mais sutil ainda, fazer com que o ser humano seja senhor da sua vida, como o Renato falou ali pra gente. Eu até aceito que exista um Deus, mas o meu governo eu mesmo faço. Eu não preciso de Deus, eu controlo a minha vida, eu controlo as minhas coisas, e quem sabe de mim sou eu, quem governa a minha vida sou eu. Eu pergunto, estamos tirando ou não estamos tirando o governo de Deus da nossa vida quando nós agimos dessa forma? Isso é ou não é querer ser semelhante a Deus a ponto de ter um governo paralelo? Isso é uma coisa mais simples ou não é uma coisa mais simples de acontecer? Muito mais. Por isso que hoje o inimigo, apesar de parecer um absurdo, ele tenta plantar no coração do homem o desejo de ser como Deus, de uma forma escancarada ou de uma forma sutil. Bom, adiante.
A tentação de hoje, anotem essa frase, isso aqui é muito importante. A tentação de hoje propõe que você seja o governante da sua própria vida. Tá? E que você comande o seu próprio ego, satisfazendo cada ambição autocentrada. Se eu quero, eu vou fazer. Se é o meu desejo, eu vou cumprir. O que importa é o que eu quero e eu vou viver para mim e ponto final. Quem sabe da minha felicidade sou eu. Quem busca a minha felicidade sou eu. Vocês lembram que no começo, o que maculou a sabedoria de Lúcifer foi a sua vaidade? Foi o desejo de foi a intenção de satisfazer os seus próprios desejos. Vocês lembram que nós lemos isso no começo? Aí eu pergunto, existe uma forma sutil hoje de você ser levado pela vaidade, de você querer ser Deus e ser admirado pelas outras pessoas? E aí? Será que não tem muita gente usando as redes sociais? Não estou demonizando rede social, não. Ela é muito boa e ela é muito útil. E graças a Deus que nós temos isso daqui. O problema é o grande uso que se faz disso, né? O uso que se faz disso. Aí eu pergunto, será que hoje não tem muitas pessoas alimentando o desejo de ser Deus, sendo levados pela vaidade, pelo uso que faz das redes sociais? Mostrando uma vida que gostaria de ter, mas que não é realidade? Provocando inveja para outras pessoas, sendo que não vive aquela realidade? Será que não tem muita gente dando vazão a esse desejo de ser Deus através das redes sociais? É ou não é sutil? Mas é ou não é real? Então vocês veem que aquele argumento do passado, aquele argumento no começo, não parece ser mitológico, não. Muitos podem acreditar, podem dizer que a história de Adão e Eva é uma mitologia e tudo mais. Eu nem discuto quando a pessoa fala isso, não tem problema. Eu não tenho como provar, eu só tenho como acreditar. Mas eu digo, não parece ser algo muito palpável hoje? Que acontece hoje? Adiante. Bom, naquela história que nós vimos no mito da caixa de Pandora, o ser humano foi condenado a viver com os males sem esperança. E como que fica a esperança na criação do homem, na origem do mal? Aí vem uma chuva de esperança para vocês. Primeiro, Jesus respondeu o seguinte: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, aqueles que requerem para si a divindade. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Aí eu pergunto, quando você ouve falar de guerra e você fosse Deus, o que você faria? Eu colocaria um fim na guerra. E ele diz, não tenham medo que é necessário que aconteça. Mas Senhor, eu não vejo necessidade nenhuma nisso. É que você está enxergando aqui, eu enxerguei de trás para frente. Fica tranquilo, confia em mim. E diz, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mito da caixa de Pandora, você viu alguma promessa de salvação? Alguma promessa de solução? Não, porque a esperança estava guardada numa caixa. Aqui ele diz, olha, sabe aquele mito de Pandora? Pode estar tudo acontecendo, mas eu tenho um diferencial. Eu tenho salvação para você. Eu tenho solução para esses problemas da caixa de Pandora. E ele diz ainda, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Enquanto num mito você tinha um Deus provocando o mal por vingança, aqui na história da criação, da origem do mal e da esperança, você tem um Deus se envolvendo com a humanidade dizendo, isso tudo vai acontecer, mas eu vou ficar com você até o fim. Ele não ficou assistindo o ser humano penando justamente porque cometeu um erro. Ele se envolveu com o pecado e proporcionou a salvação. Olha a diferença de um mito e de outro. E diz ainda, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Estamos passando por alguma agora? Tanto pessoais quanto sociais e coletivas, né? E ele diz, alegrem-se, sabe? Não fiquem esmorecidos na tribulação, sejam pacientes, perseverem na oração. E ainda diz, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e proteção. Enquanto no mito você tinha um Deus provocando o mal, nesse mito de Adão e Eva você tem um Deus protegendo o ser humano dos males, mas dizendo, os males são necessários. Vocês provocaram, mas eu vou prover a proteção necessária para vocês. E ainda diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele diz para você se concentrar no quê? Enquanto tudo isso acontece, confie em mim.
e procure fazer o bem, se concentre no bem, se concentre em pensamentos bons, porque pensamento se torna atitude. Se você alimentar pensamentos maus, não tem como você se desviar de ações más. Mas agora, se o pensamento for bom, naturalmente você vai praticar ações muito boas. Destruindo, então, essas deslições, para a gente acabar com o nosso tema aqui. Destruindo essas deslições. A lição 1 diz, o mal terá seu fim. Na caixa de Pandora não tem. Mas, na criação do homem que a Bíblia traz, na origem do mal e na esperança, o mal vai ter um fim. Segunda lição, destruindo a deslição. Devemos depositar a nossa confiança em Deus. Enquanto lá eles dizem, não confie em deuses, confie em você mesmo, não aceite presente de deuses, aqui diz, confie em Deus, sabe, não se estriba no seu próprio conhecimento. Isso pode te levar à vaidade, que é o início de toda a ruína, mas confie em Deus, tenha confiança em Deus. A terceira deslição diz que em Jesus está a esperança para o mundo. Ou seja, em Deus, no Criador, está a esperança para o mundo. Quando no mito, o Criador, através da sua criação, que foi a mulher, ele trouxe a destruição para o mundo. E aqui dizendo, eu sou o Criador, eu sou a esperança do mundo. Quarta lição, Deus é justiça, amor e esperança. A justiça precisa acontecer, mas ela só é justiça quando ela é baseada no amor, apesar de ser rigorosa. Quando não tem amor, a gente chama de justiça, mas é vingança, na verdade. Vingança é atributo dos deuses, mas do verdadeiro Deus, o verdadeiro atributo é a justiça, amor e esperança. E a última lição, destruindo a deslição, é o homem não deve apoiar em si mesmo, mas em Deus. Não deve apoiar em si mesmo, mas em Deus. Por fim, a gente repete o verso do começo. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Talvez você dizer isso que eu estou dizendo para as pessoas soe muito absurdo. Sabe, dizer assim, você precisa confiar em Deus. Que Deus? Olha as coisas que estão acontecendo. Que Deus é esse que permite que crianças morram de fome? Que Deus é esse que faz isso? Que Deus é esse que faz aquilo? Só que isso é uma verdade ou não é uma verdade? É uma verdade, só que eu não suporto ouvir isso, isso coça o meu ouvido. Então eu prefiro me voltar para os mitos, porque o mito ele te dá um conformismo no seguinte sentido, ó, esse mundo vai de mal a pior e não tem mais solução. Apesar de ser trágico, isso conforma, porque diz o seguinte, eu não preciso mais buscar resposta para nada, eu vou viver como eu devo viver. Agora, quando você diz que existe solução, a solução está em Deus, não, isso me dá coceira no ouvido. Por quê? É uma sã doutrina. E diz, e juntarão mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. E eles vão recusar dar ouvidos às verdades e vão se voltar para os mitos. E sabe como termina esse verso? Sabe como ele é complementado? O versículo 5, que é o próximo, diz, mas tu, sê sóbrio em tudo, seja equilibrado em tudo, pondere sobre tudo, não seja levado por qualquer vento, não seja levado só pelas suas emoções, pare e pense sempre, seja sóbrio, sofre as aflições, sabe? Não questione, deixe as aflições sobrevir e aceite resolvendo-as. Quando diz o seguinte, sofre as aflições, não quer dizer assim, não, se autoflagele, deixa vir mesmo. Não, está dizendo o seguinte, olha, está vindo aflição? Tudo bem, você sabe que isso precisa acontecer, mas persevera. Não deixa a aflição te sucumbir. Sabe por quê? Porque diferente da caixa de Pandora, a esperança já está no mundo. A esperança já foi colocada. Então, vive as aflições. Não deixe de viver porque o mundo tem aflições. Aí lembra da frase da Jane. Olha, os obstáculos do caminho não são obstáculos, eles são o caminho. Aí tem digo o seguinte, olha, sabe isso tudo que você reclama da vida? 90% disso é a vida acontecendo, aceita e vamos que vamos. E tem um escritor que se chama Ryan Holiday, que ele diz o seguinte, o homem sábio é aquele que sabe a hora de desistir. É aquele que sabe ser flexível, aceitar o problema e contorná-lo, porque tem problemas que se você ficar batendo nele, você bate até se quebrar. Só que outros não, quando você vê que tem problema que você vai se bater até se quebrar, o que você faz? Eu sou inteligente, eu não vou me quebrar, eu vou contornar e vou aprender a conviver com o problema que eu tenho. E às vezes isso aí pode ser uma doença. Ou você consegue combater um câncer do jeito que você quiser. Não, eu vou vencer esse câncer aqui. Depende só da sua vontade? Não.
Mas o que você precisa fazer com ele? Você tem duas saídas. A primeira, eu posso morrer antes porque eu vou contribuir com ele para a minha morte, ou eu posso falar o seguinte, não tem jeito, ele vai ficar aqui? Tá, então a minha vida precisa seguir e eu vou contornar, vou tratar do jeito que eu tenho que tratar, com sabedoria, vou tratar com a ciência, com a medicina, seja como for, mas eu não vou deixar de viver por causa desse obstáculo. Então eu vou contornar. Isso é sabedoria. Então, sofre as aflições, deixa vir. Elas vão acontecer. E diz, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E qual que é o teu ministério? Tudo que é bom, tudo que é digno de louvor, tudo aquilo que é admirável. Pensa nisso, faz o bem, vive a esperança, difunda valores bons, submeta-se a Deus, não queira ser Deus da sua própria vida. E pode ter certeza que você vai sofrer aflições, mas é o seu pé que vai sofrer aflição, porque o seu olho vai estar lá na frente na esperança. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Que os mitos não façam parte da sua vida, que eles não conduzam a sua vida, mas que você tenha sabedoria para tirar as lições. E quando as pessoas dizem assim para mim, mas esse negócio de Adão e Eva é um mito. Eu não discuto, eu falo, olha, pode até ser, mas em qual mito você acredita? Se a pessoa falar assim, eu acredito na caixa de Pandora, eu vou falar assim, que triste, porque as nossas histórias são muito parecidas, mas a minha termina com esperança e a sua. Prefiro me apegar à esperança. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê esperança a despeito de qualquer situação. Que Ele te dê sabedoria e que Ele seja o Senhor da sua vida. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Te agradecemos porque, apesar das aflições, o Senhor deu algo muito maior do que isso, que é a esperança. Nos ajude para que a gente tenha força de vontade, apesar de os dias serem diferentes, uns serem bons, outros serem ruins. Em uns nós estarmos mais animados e outros mais desanimados, nós sabemos que isso faz parte da dinâmica da vida, mas nós nos apoiamos em Ti, que não tem nenhum traço de mudança. O Senhor está sempre pronto a ouvir, a salvar e também a operar milagres. Nos abençoe para mais essa semana que para nós é desconhecida, mas o Senhor já conhece todos os nossos dias. Nos ajude a confiar na Tua sabedoria, na Tua onisciência e que a gente não se desespere pela nossa falta de visão de futuro. Nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de todos. Sábado que vem estaremos aqui de novo, e no sábado que vem nós vamos falar de um outro mito, e esse mito é o labirinto do Minotauro. Tudo bem? Caixa de Pandora, labirinto do Minotauro, e no terceiro nós vamos falar sobre o paradoxo do navio de Teseu. Olha que coisa bonita, hein? Olha, você pode ter nem achado interessante, mas venha pelo tema. Venha pelo nome do tema, né? Tá? O resto não só posso garantir que vai ser muito bom, mas o tema é legal. Beleza, gente? Conto com vocês nesses próximos sábados. Um beijo grande e boa semana.